Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. No Dose Dupla de hoje, dois assuntos que pipocam nas redes sociais: os protestos dos inconformados com o resultado da eleição e a decisão da imprensa em rebatizar o orçamento secreto após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o abominável orçamento secreto do governo Bolsonaro virou emenda do relator, e vai permanecer o nome aí no futuro governo Lula, né? Marcelo Cardoso, os inconformados serão taxados de antidemocratas, né? E orçamento secreto vai ser enterrado de vez. Coisa de maluco, né? Bastante maluco. E olha que maluco é 22, hein? O negócio é o seguinte, né? Essa coisa de serem taxados de conformados parece que, de acordo com o Xandão, mais até do que isso, está sendo taxado de criminoso. O pessoal que está contra está sendo já quase que tipificado, arrolado no Código Penal ou em alguma outra lei que vai ser inventada pelo presidente do Supremo e também presidente do TSE, para que esses atos sejam considerados coisa fora do comum. E a mudança de nomenclatura, isso aí já era esperado. Outras tantas coisas vão mudar de nome. Depois eu vou lembrar um detalhe sobre a época em que nós voltamos a votar para presidente da República falando Pois disso. é, mas nessa era, né, Marcelo, como diz o Figueiredo lá Paulo da Figueiredo? Jovem Pan, hã? Paulo Figueiredo? Paulo Figueiredo, nós estamos na era do Xandaquistão, né? É verdade. Aí a coisa complica. Mas É. senta aí na cadeira, começa agora o Dose Dupla de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Após o resultado das eleições, muita gente aí foi às ruas, né, demonstrar a sua insatisfação com tudo que foi protagonizado aí pelo TSE. Os caminhoneiros deram a largada, né, e a gente chegou a ter paralisações em todos os estados do Brasil. E o engraçado disso tudo é que o movimento não teve uma liderança definida, né? E isso provocou até o depoimento de alguns líderes caminhoneiros que manifestaram até a sua insatisfação com o movimento. Mas a coisa tomou uma proporção muito grande, né? E o fechamento das estradas atrapalhou a vida de muita gente. Acho que, para mim, esse foi o erro do movimento, né? O presidente Bolsonaro ficou em silêncio e só se manifestou 48 horas depois que tudo começou. Ele foi muito criticado pela demora e também pela brevidade do seu pronunciamento. Ele agradeceu aos 58 milhões de eleitores que votaram nele, disse que compreendia aí a indignação das pessoas, né, com o resultado das eleições e com o processo eleitoral que não foi equilibrado, né, não teve paridade, né? Ele pediu aos manifestantes que não agissem como a esquerda costuma agir, né? Pediu respeito ao direito de ir e vir. E ainda disse que vai continuar cumprindo a Constituição até o final do mandato. As estradas foram sendo desbloqueadas, mas aí surgiu um outro movimento na porta dos quartéis e reuniu milhares de pessoas em todo o Brasil. Marcelo Cardoso, qual é a sua avaliação aí desse movimento, ou desses movimentos, e do posicionamento do presidente? Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar isso lá mesmo no Comando Militar do Leste, na quarta-feira, né? Inclusive, nós conhecemos lá uma pessoa, uma menina do Movimento Direita, Nova Iguaçu, que estava contando que ela foi um dos primeiros carros a causarem um bloqueio na Dutra e que a polícia, não agindo propriamente por omissão, mas de alguma forma
demonstrando simpatia pelo movimento e instruindo como se devia fazer para que fosse mitigado o problema com o trânsito e tal. Essas pessoas, como já dissemos aí na introdução, estão sendo taxadas pelo Alexandre de Moraes de antidemocráticas, criminosas até, e ele está disposto a ir às vias de fato contra essas pessoas, caracterizando que os atos tenham sido criminosos, mas a gente está vendo esse movimento no Brasil inteiro. As imagens da Avenida Presidente Vargas, ali na porta do Palácio Duque de Caxias, no Panteão de Caxias, né, são impressionantes. O helicóptero da Record sobrevoou ali, vários helicópteros sobrevoaram ali durante o dia, e as pessoas ficaram debaixo de chuva, uma chuva intermitente, às vezes estava muito forte, todo mundo encharcado, mas ninguém perdendo ali a fleuma. É, solidariedade entre as pessoas, de comprarem coisas nos mercados ali do prédio da Central, sanduíche, água, coisa assim, dividir com todos que estavam por ali. Havia um monitoramento constante de pessoas que estavam no prédio do antigo Ministério do Exército, Comando Militar do Leste, observando hora de binóculo, hora com o celular, filmando, fotografando. Vários helicópteros, inclusive um deles que parecia ser militar, de grande porte, estavam por ali, fazendo sobrevoos e rodavam o perímetro do prédio, ou às vezes viravam para o outro lado, em direção à Praça da República. Havia uma presença discreta da polícia, mas que também foi, de certa maneira, quase que desnecessária, porque o clima era realmente muito favorável. Isso a gente via imagens de outros locais também, Brasil, Brasília, São Paulo, no Sul, muita presença. Uma amiga minha comentou que não viu grande movimentação no Nordeste, ou que pelo menos isso não tinha sido ventilado, veiculado, e da parte da imprensa realmente ninguém ia fazer esse tipo de coisa, né? A imprensa não está com o movimento, a imprensa está contra, então quanto menos destaque der no noticiário, melhor. A Record ainda se saiu um pouco melhor nesse quesito, porque fez a cobertura de alguma maneira, era para onde as pessoas, quando conseguiam o sinal de internet, acompanhavam de lá, né? Porque até isso foi dificultado. Enquanto o metrô tem o sinal de internet agora para todo o trecho, inclusive naquele longo túnel de quase 6 quilômetros da Barra de Tijuca até São Conrado, que você fala tranquilamente, transmite dados, recebe dados. Ao ar livre você não tinha isso ali, né? As pessoas estavam reclamando muito disso e tal. Hoje o movimento se repetiu, recebi vídeos mostrando que as pessoas estavam com um grande bandeirão passando ali na Presidente Vargas. A ideia é que isso seja uma vigília, e, enfim, existe um grupo de pessoas que não está deglutindo legal, né? Não está assimilando essa coisa de como é que pode um descondenado, por uma canetada, volta a concorrer, apaga-se o passado, lava-se a alma da pessoa e está tudo bem. E existe aquela questão do monitoramento da votação por parte das Forças Armadas. Isso ainda é uma coisa que, embora relatórios não são propriamente conclusivos, mas, enfim, relatórios andam circulando pela rede, uma versão, inclusive, em inglês, mostrando o que teria acontecido nas urnas. Há uma especulação de que tenha sido dado um ultimátum ao Alexandre de Moraes em relação a isso. Quer dizer, as informações circulam na internet de maneira muito atabalhoada, é E a gente difícil não você pode, verificar. a Pois gente é, não pode acreditar naquilo que está lendo, pelo menos tem que apurar, as verificar e informações são muito antagônicas, cria-se um ambiente de desconfiança total, né? E às vezes é exatamente isso que se quer, né? Existe uma estratégia de informação que está totalmente, vamos dizer, descontinuada, ninguém sabe em que acreditar, você vai tentando somar fragmentos de informação para formar um raciocínio, mas ainda está muito difícil, apesar de já transcorridos 3 dias aí, 4 dias das eleições. Enfim, as pessoas que se imbuíram dessa causa, de que não poderíamos devolver o país às mãos de quem ele está sendo devolvido, estão realmente imbuídas da causa, estão nas ruas no Brasil inteiro e não se sabe que rumo isso vai tomar. Nós chegamos a abordar isso no Quatro Elementos, vamos ver como é que as coisas acontecem. é. O tempo Agora, já está. e o presidente, você achou que ele demorou a se pronunciar ou se pronunciou no tempo certo? Olha, eu acho que, eu sempre digo, Bolsonaro é um estrategista, a mão não é para qualquer um, né? Então, acho que foi o silêncio mais eloquente dos últimos tempos. Circulava também pelas redes, pelos amigos, dizendo assim, puxa, todo mundo queria que ele se calasse, de repente ele está calado, agora o pessoal quer que ele fale, né? Então, ele falou, ele foi econômico nas palavras, mas acabou sendo preciso na mensagem que ele passou. É a impressão que ficou para mim.
até pela própria estratégia militar, ele não pode sair falando coisas. Tem coisas que a própria liturgia do cargo impede que ele torne públicas, ou ele não pode expor determinado tipo de opinião. Às vezes acaba sendo uma coisa muito de foro íntimo, ele não pode fazer. E tem também a questão da estratégia. Ele está no meio de um jogo onde ele está sendo triturado e ele está tendo que tomar muito cuidado com as palavras, um cuidado que talvez ele não tenha tido no início do governo. Ele já era mais falante, talvez até as pessoas gostassem e fosse necessário que ele viesse quebrando esse tipo de paradigma, né? Aquele presidente político e tal, ele saía dizendo o que queria. Só que agora é o momento de ele segurar um pouco a onda. Estamos a 2 meses do fim do mandato dele, temos uma situação que está definida, mas talvez não tanto. Existe uma corrente que pensa o contrário e é preciso deixar que as águas rolem, os fatos se É, desenrolem para que a gente veja o que vai rolar. Vamos dizer. esse cuidado, né, que ele precisa tomar também é porque a gente sabe que vem uma perseguição aí nunca vista na história desse país, né? Não Violento. só a ele, como também aos seus apoiadores. Você viu que a Carla Zambelli ela foi para os Estados Unidos. Ela disse que foi. Eu senti ela. Eu vi ontem nos Pingos nos Is, rapaz, ela abatida pra caramba, Ela né? tá. Eu vi o vídeo também. E ela disse. Janones disse que ela fugiu. Na verdade, ela É, foi é. fazer um trabalho Mas ela na disse que não narrativa. fugiu e que se tiver alguma coisa ela volta para o Brasil. Mas ela está lá para preparar um material para ser entregue na uma Comissão de entidade Direitos lá, Comissão de Humanos. Direitos Humanos, isso lá em É. Washington, ela está preparando um material. Vamos ver, a situação está meio esquisita. Mas eu vou te dizer uma coisa: o presidente, ele não tem obrigação de reconhecer um resultado que ele e milhões de brasileiros contestam, né? Agora, isso não significa que ele vá desrespeitar aí o resultado do pleito. Você vê que, inclusive, logo depois do pronunciamento dele, o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, informou que já estava autorizado pelo presidente, se provocado, a iniciar o processo de transição. E a transição começou ontem, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro, segundo aí as informações, conversou com Geraldo Alckmin durante a passagem dele pelo Palácio do Planalto. Mas se a gente, Marcelo, fizer uma análise aí do governo Bolsonaro, eu acho que dá para a gente perceber aonde ele bobeou. Não, acho que não imaginava que isso pudesse acontecer dessa maneira. Mas onde ele bobeou e o que pode ter levado o Supremo também a fazer o que fez. Você vê o seguinte, né? O presidente ele chegou para combater o establishment e veio com força, né? E É com na porta. respaldo dos votos que recebeu. Ele colocou ministros técnicos e não negociou cargo com partido nenhum. Só que diante de uma oposição inconformada com a derrota nas urnas, porque essa oposição aí nunca aceitou a eleição do Bolsonaro, né? E aí eu estou incluindo a imprensa e os aliados do Supremo. É, o que eu acho é que ele demorou muito a compor com o Centrão para poder garantir a governabilidade e até evitar muitos dissabores, inclusive um processo de impeachment, né? Ele foi compor com o Centrão quando o negócio já estava chegando num ponto complicado. Mas, nesse meio de caminho, se a gente teve aí uma pandemia e depois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E eu vou te dizer uma coisa: podem falar qualquer coisa sobre a atuação do presidente, menos que ele descumpriu a Constituição. Verdade. Não vai se encontrar nada dele com relação a descumprimento da Constituição. Essa questão da demora de compor com o Centrão pode, na verdade, ter sido também estratégica. Eu acho que houve um processo de depuração nesse meio tempo. Mas Ele eu já acho que isso compôs com um trouxe Centrão diferente. consequências que não foram legais para o governo, essa demora, entendeu? Porque isso foi Hum, criando o corpo do outro lado. Porque você vê o Sim, seguinte: o Alexandre de Moraes, ele foi comendo pelas beiradas. Ele começou a interferir com aquela nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, Bolsonaro entubou. intimidou o Bolsonaro, de certa forma. Pois é, depois veio aquela transferência da gestão da pandemia para os governadores e prefeitos. Essa foi braba, né? É. Depois a gente teve aí várias interferências aí em questões administrativas, tributárias, que são exclusividade do Poder Executivo. Aí veio o inquérito das fake news, inclusive com Aberto, acusações contra o continua aberto até presidente. hoje.
né? Pois A é. destruição de reputação, a tentativa de destruição de reputação do presidente por parte do ministro Barroso e do Fachin, naqueles episódios de eventos internacionais, e do Fachin com Isso é relação à ida inaceitável. dele à Rússia, né? Dizendo É. que ele ia se encontrar com hackers russos, né? Depois teve a prisão do deputado Daniel Silveira, teve a perseguição a jornalistas, censura a veículos de comunicação, suspensão das redes sociais de apoiadores do presidente, desmonetização desses apoiadores, teve o, Sufocamento da palavra dessas pessoas, pois é, né? teve o absurdo que aconteceu com os empresários, rapaz, que sofreram busca e apreensão, Por quebra de conversas de sigilo WhatsApp. bancário. Pois é, contas, suspensão de contas e um A monte de auditoria do barbaridades, como você é, falou, por causa audit, de conversa privada de WhatsApp vazada por alguém, né? pois é, a auditoria do Radiolão, que contou lá com material embasado, feito por empresas idôneas, isso aí não foi levado em consideração. Mas as conversas de WhatsApp hackeadas por alguém são provas ilegais, exatamente por isso que você está falando, e isso vale. Quer Pois dizer, é um é, jogo muito bem delineado, né? é. Porque, na Fora dessa. realidade, o Marcelo, se implantou no país a ditadura do judiciário, né? E o puxadinho do STF, que é o TSE, entrou nesse jogo com as eleições. Hoje, no meu ponto de vista, eu vou te dizer, não há como comprovar que houve algum tipo de fraude no resultado das eleições, porque as urnas não são auditáveis. Elas só seriam auditáveis se o projeto do voto impresso auditável tivesse sido aprovado. Só que o comportamento, o que chama atenção nisso tudo, é o comportamento das nossas autoridades durante todo esse processo. E isso é que deixa uma pulga atrás da orelha do cidadão Discorra, pô. brasileiro, né, do apoiador, do eleitor do presidente Bolsonaro. É. É, você vê a resistência com relação à aprovação do voto impresso auditável. Um ministro do Supremo, o Barroso, fez ativismo político escancarado, né, pressionando os deputados para não votarem pela aprovação da medida. Verdade. E a própria mentira divulgada por ele, tentando confundir a opinião pública de que o projeto era focado na volta do voto em papel, o que não é verdade. Ou que aquele voto estaria disponível para que a pessoa levasse para casa, que Pois também não é. era verdade. Quer dizer, teve a reabilitação aí vergonhosa do ex-presidente Lula, anulando decisões de 3 instâncias, que foi a Vara de Curitiba, o TRF4 e o próprio Tribunal Superior de Justiça. Então, essas instâncias tinham provas sobradas aí contra ele, e tudo isso foi jogado no lixo. Então você vê a parcialidade do TSE também nas decisões durante a campanha eleitoral, e eles vêm a público dizer que o TSE não tem partido e atua com total Sim, é o isenção. PTSE, né? Pelo É o amor de Deus. PTSE. Aí você vê as relações íntimas do Lula com o ministro Alexandre de Moraes e com o atual corregedor do TSE, o ministro Benedito Gonçalves. Eu estou dizendo São íntimas muito. porque quem leva tapinha na cara goza de uma certa intimidade, né? E tudo isso e muito mais acabou gerando essa insatisfação com os membros das nossas cortes superiores. Perder a compostura, né? As Totalmente. manifestações, sem dúvida nenhuma, elas são legítimas, mas só que eu acho que elas são equivocadas. E eu vou te dizer por quê. Porque pedir intervenção federal mostra o desconhecimento das pessoas com relação a essa medida. Intervenção federal é adotada quando um Estado da Federação, por exemplo, não consegue manter a lei e a ordem. Aconteceu com o Estado do Rio. Exatamente. Ou ela é solicitada pelo governador do estado, ou de iniciativa do governo federal, numa situação extrema, né? Isso. O Rio de Janeiro, como você disse, foi um exemplo mais recente de uma intervenção federal. E isso também causa uma série de outras consequências, porque parece que tranca a pauta no Congresso enquanto tiver a Você não pode fazer intervenção. mudanças na Constituição durante isso também. Tem uma série Pois é. de Agora, atrasos. pedir a anulação das eleições nessas manifestações também não faz sentido, porque não existem provas de que o pleito foi fraudado. Pode Isso aí existir é que suspeitas, uma coisa. é, E é a questão qualquer dos relatórios. cidadão, eu vou te dizer, qualquer cidadão pode suspeitar de qualquer coisa, a Constituição garante isso. Mas Sim. para agir, é preciso que você apresente provas, porque sem provas nada vai mudar.
É E, essa tentativa de fazer essa análise, já que as juras são inauditáveis, talvez até propositadamente inauditáveis, como a gente está tentando raciocinar, isso está ensejando uma forma indireta de você fazer uma investigação para descobrir se houve alguma coisa errada no pleito ou não. Porque aquela coisa na mão grande a gente não quer que leve. Você concorda com o resultado, acata, aceita, baixa a cabeça, desde que seja realmente a vontade do povo. Agora, se houver alguma coisa que macule essa lisura, que faça com que as coisas não aconteçam do jeito como tem que ser, aí realmente é preciso tomar uma mas é atitude. preciso ter provas, né, Marcelo? Sim, pois é. E pode esquecer também essa história aí de que as Forças Armadas vão agir a favor do presidente apenas na suposição de que as eleições não foram justas. Isso não vai acontecer, Não, eles não vão mexer uma palha. Eu repito, até porque tem provas. esse conceito de justo acaba sendo um pouco subjetivo, é que preciso prova. Se não Claro, houver sem provas provas, nada muda. nada feito. É, e tem muito boato aí também circulando nas redes. E esses boatos acabam pegando porque eles vão ao encontro dos anseios dos apoiadores e Sim. dos eleitores do presidente. Você De está parte ouvindo a aquilo que parte. você gostaria de ouvir, mas nem De parte a sempre parte. você pode Dos que embarcar. estão. Os dois lados, eles acabam Pois é, sendo você não pode embarcar nessa contaminados com o onda. argumento. É. Agora, se surgir até o dia 19, que é a data que eles vão ser diplomados, né? Uma comprovação de que as eleições não foram legítimas, aí é outra história. Mas as comprovações, elas precisam aparecer e ter muita fundamentação. Pois é, você vê que existe uma discussão somente em cima do pleito presidencial e somente em cima das votações dos dois candidatos principais. Não se questiona a votação para senador, nem para governador, nem para deputado federal, nem para deputado estadual. Isso aí acho que é ponto pacífico. Não há suposição de que possa ter havido irregularidade nesses pontos. Nem nos votos dados aos outros candidatos que não Jair Bolsonaro e Lula, né? É. O foco é a eleição praticamente de segundo turno, que é uma repetição um pouco, vamos dizer assim, em outra escala do que aconteceu no primeiro turno. Quer dizer, existe um foco nos dois candidatos principais. É isso que está em discussão. E por isso deixou-se, não vamos prejudicar até em benefício do próprio eleitor e da lisura que a gente imagina que tem havido nos outros pleitos, né? Isso que eu falei, senador, governador, deputados, não vamos prejudicar isso em função de uma análise que está muito focada ali. Então, é nisso que eles estão trabalhando. É. O que vai acontecer, a gente ainda não sabe. Agora, eu acho que diante de tudo isso, rapaz, a gente tem que se refazer do impacto da derrota, porque foi o impacto, e Hum. preparar um esquema aí de eterna vigilância, né? Porque com certeza o novo Eles governo precisam, Lula eles não vai precisam ter mais também. facilidades que ele teve nos governos anteriores, né? E aí a gente tem que mandar a bola para frente e trabalhar para 2026. Mas vamos para o nosso Bola para segundo frente tem que assunto. fazendo provado o próprio veneno, né? Porque eles ficaram o tempo todo ajudando o Bolsonaro, né? Pois é, acho que o Agora, PT nunca teve mas uma no sentido de oposição como vigiar. ele vai ter agora. Eles falavam muito em ser uma oposição responsável. Eles nunca foram. Então está na hora de a gente ser uma oposição responsável, se for o caso. Vamos Pois lá. é. Mas vamos para o nosso segundo assunto de hoje, né? Você sabe que rebatizaram o orçamento secreto, né? Ontem saiu uma Sim. matéria no Agora Notícias Brasil que eu achei muito interessante, separei aqui. Diz que a velha imprensa, né, e a gente está vendo isso escancaradamente, mudou a narrativa em relação às emendas de relator, como se fosse um passe de mágicas, né? Nada como É, relativizar as um coisas, passe né? de mágica, desculpe. É. Em resumo, né, quando foram criadas as emendas do relator, e aí a esquerda com o objetivo de atacar o governo Bolsonaro, né, e também o nosso famoso consórcio de imprensa, em Hum, conluio, batizaram essas emendas de orçamento secreto, e o negócio pegou, né? pegou. Então, é, veja que é uma falta de respeito até com relação às matérias veiculadas por eles mesmos, né? Porque a imprensa é lacradora, né? Usava esse É. termo para criticar o governo e agora com a volta do Lula simplesmente acabaram com o termo Tem que orçamento vigiar secreto. se eles não estão trocando, substituindo a expressão nas matérias que já estão arquivadas lá. Claro que Nossa Senhora da Internet, né?
com seus prints, que são eternos, acaba preservando isso. Mas é bem capaz de você abrir um site como o Globo, uma Folha da Vida, e aparecer lá matérias de 2 meses atrás se referindo ao orçamento secreto já como emenda do relator. Se não for uma matéria em tom de crítica ao Bolsonaro, é perfeitamente plausível que façam isso, como Winston Smith fazia com as matérias lá no 1984 do George Orwell. Né? Dependendo da realidade, ele ia trocando os termos, né, para ficar de acordo com a história que se Pois queria. é, mas eu quero saber de você, trocar assim um termo como esse, tão combatido, né? Pode isso, Arnaldo? Ó, Eu digo cara de pau. Marcelo. É, é a cara de pau. Eu acho que essa mágica nem o Ramad seria capaz de fazer, né, cara? Pô, isso é de uma sujeira, cara. Isso é desonestidade intelectual, é o termo que se usa mesmo. Você sabe que isso aí, como eu comentei também lá antes da abertura, me faz lembrar o episódio das Diretas Já, lá em 84, emenda Dante de Oliveira. Não tínhamos eleição para presidente, só para situar quem é mais novo, né? Essa eleição para presidente só voltou com a Constituição de 88, 4 anos depois, portanto. Então, lá em janeiro de 84, houve uma grande manifestação na Praça da Sé, no dia 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo. Então, a imprensa, na época, maiormente a TV Globo, noticiou aquilo como sendo uma comemoração pelo aniversário da cidade, escondendo o fato de que ali estaria acontecendo uma movimentação em prol da emenda Dante de Oliveira, que não passou, não tivemos eleição direta para presidente até 1989, quando o Collor foi eleito, suplantando o Lula, inclusive. É, e também foi a coisa que tornou o Dante de Oliveira conhecido a ponto de se tornar governador na eleição seguinte. Também foi só uma vez. Também não havia reeleição, que só surgiu com a Constituição de 88. Mas, enfim, essa coisa de chamar a manifestação pró-diretas de aniversário de São Paulo é mais ou menos como pegar a imprensa hoje, falando de quarta-feira agora, dia 2, dia de finados, com a movimentação das pessoas na rua, e dizer o seguinte: as cidades brasileiras registraram grande movimentação no dia de finados, as pessoas foram aos borbotões para a rua para reverenciar seus mortos. Veja aqui no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, para não dizer que é no Comando Militar do Leste, na Central do Brasil, em Praça da República, muda-se o referencial. Então é fácil criar narrativa em cima disso. Em São Paulo, em frente ao Ibirapuera, o Comando Militar do Sudeste é em frente. Então você vai mudando as referências e você vai contando uma nova história. É essa coisa narrativa. Então, agora está surgindo com a emenda do relator. Tem uma outra coisa que nós conversamos por telefone, que foi uma outra expressão que eles estão mudando agora, além de emenda do relator. Enfim, Não estou lembrando. A gente falou. começam, a gente falou, começam a mudar as coisas para tornar o discurso mais palatável e esconder aquilo que interessa esconder. Pois Isso é é. muito. O papel da imprensa está sendo totalmente desvirtuado, vencendo desde, É, acho que não se faz desde. jornalismo há muito tempo, né? E ficou Ah, muito claro aí que a velha imprensa dança conforme a música, ou então de acordo com os seus interesses, né? ou é Porque para se só tem precaver uma ou para se coisa. completar também. Pois é, só tem uma coisa, a sociedade percebeu, né? Então, a gente está vendo Mudamos muito de críticas. pelo menos 4 anos para 2000 para cá. Pois é. Mudamos muito a participação política, as pessoas se interessando por isso. A política é coisa de bandido, não sei o quê, só se mete com política. Não é isso. Na verdade, a gente precisa que pessoas boas estejam lá dentro do universo político. Acho que isso começou a acontecer. Aí você vê aparecerem figuras como a Carla Zambelli, o Nicolas lá em Belo Minas, o Horizonte, Marcel Van Hatten, e todas essas pessoas que se destacaram e vêm se destacando e vão se destacar cada vez mais, né? Mas tem muita gente reagindo, né, a essa mudança, é, desse termo que foi usado sempre para Oh, atacar o presidente Bolsonaro, e agora, quando chega a vez do seu oponente, aí todo a mundo. coisa muda de figura. Teve um sujeito que pediu explicações, né? Por que que o consórcio começou a chamar de orçamento secreto as emendas de relator? Aí o internauta disse que pediu humildemente a ajuda ali da pessoa para a qual ele escreveu, porque ele está parecendo que existia um complô do consórcio contra o Bolsonaro. Parecia, né? Parecia, né? Adoro Agora, essas elegâncias. você vê que a narrativa da esquerda, rapaz, era comparar o orçamento secreto ao mensalão, que por si só é um Exatamente. absurdo, né? Porque o mensalão foi crime, foi compra de votos com dinheiro por debaixo dos panos, caixa 2. Exatamente. As emendas do E emenda de relator, relator, não. não. Foram aprovadas pelo Congresso, foram vetadas pelo presidente, que depois ele teve que compor porque não tinha saída. Pois é. Agora, com a esquerda,
nós vamos ver tudo o que diziam aí para desgastar o presidente. Você vai ver que tudo isso não passava de narrativa, porque agora vai ser diferente. E é Não, isso que outra vai coisa, revoltar mais ainda a população, né? pois é, Porque quem criticaram, votou nele, inclusive, pois é, criticaram o Bolsonaro pelo alinhamento dele com o Centrão. Agora, veja só, vão fazer a antes mesma de coisa. tomar posse, o Lula já está se articulando e se Porque aproximando do precisa de 200 Centrão. milhões para pagar um auxílio Brasil que vai ter que diminuir de valor porque não tem dinheiro no orçamento. Então fica uma coisa complicada. É como também expuseram a questão dos caminhoneiros interrompendo as estradas, aí a imprensa começou a especular, não, mas isso pode afetar a economia. E os caminhoneiros teriam respondido, a economia a gente vê depois. Não era esse o mantra na época da É. pandemia? Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa: o Brasil não é para amadores, viu? E nós vamos Definitivamente. ficando por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais um Dose Dupla, né, Marcelo? Isso. Próxima sexta-feira, próxima madrugada de quinta para sexta, e a gente continua acompanhando os fatos aqui e a gente agradece a participação de vocês através dos comentários que a gente recebe sempre com muito carinho. Olha, Abraço. um ótimo fim de semana para todo mundo e até a semana que vem.